Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar novamente aqui, reunidos em culto com você. Nesse dia tão especial, quando estamos comemorando mais um ano de vida de nossa igreja aqui na freguesia, PIB da freguesia em Jacarepaguá. Estamos completando 49 anos de existência aqui nessa localidade. E esse é um motivo de gratidão. E estaremos iniciando o nosso culto orando, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que o Senhor tem nos permitido servir a Ele aqui neste local. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por podermos estar mais uma vez completando, ó Deus, um ano de vida, um ano de existência da Tua igreja aqui na freguesia. Nós te agradecemos, Senhor, por cada servo Teu que faz parte dessa membresia, por cada pessoa, ó Deus, que foi responsável lá atrás pela instituição dessa igreja, Senhor, aqueles que trabalharam arduamente para que ela pudesse existir. Muitas já estão na glória, Senhor, outros ainda estão aqui e nós te louvamos, Senhor, por essas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo ministério que o teu servo tem exercido aqui ao longo dos anos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue dando a ele visão, continue dando a ele, ó Deus, sabedoria vinda dos altos céus e que Ele continue dirigindo essa igreja de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Que como servos Teus nós possamos verdadeiramente ser usados por Ti aqui neste local, ó Deus, como representantes Teus, servindo aqui como luz e como sal. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, nesse dia de tanta alegria. Em nome de Jesus, amém. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Irmãos, nesse momento do nosso culto em que estaremos dando a oportunidade para os irmãos estarem contribuindo com seus dízimos e ofertas, eu convido você a acompanhar comigo, abrindo a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler os versículos de 8 a 14. O texto diz o seguinte: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarapta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarapta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão perto como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido.
Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho comê-lo e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Esse texto, ele falou muito ao meu coração esses dias, e Deus assim, me mostrou uma parte do texto que eu ainda não havia parado para pensar e para observar. Geralmente, quando nós lemos esse texto, nós ficamos muito focados no profeta e colocamos a viúva e o filho dela em segundo plano. E, de fato, a história é do profeta Elias. Mas o importante para nós estarmos analisando aqui é o exemplo de fé que aquela mulher deu, porque Deus havia sustentado Elias durante um bom tempo, dando a ele alimento, dando a ele água, dando a ele todo tipo de provisão que ele necessitava. De repente, a Bíblia diz que os rios, o ribeiro começou a secar e os corvos pararam de levar comida para Elias. Irmãos, essa provisão de Deus, ela poderia continuar independente de qualquer coisa. Mas o interessante, assim, o tremendo do texto é nós podermos observar o agir de Deus. Esse agir de Deus não é nem tanto com relação ao profeta, porque em outras ocasiões Deus vai mandar até o próprio anjo descer e dar alimento a Elias e dar a Elias a água. Então a gente vê que aqui Deus, na verdade, queria poder abençoar aquela viúva. Deus sabia da necessidade pelo qual aquela viúva estava passando. Deus sabia que a provisão daquela viúva estava no final. E Deus quer abençoar aquela viúva. Então ele manda Elias para que Elias, estando presente ali junto com aquela viúva, possa estar abençoando aquela viúva. É muito interessante porque muitas das vezes nós lidamos com essa questão de dízimo, de oferta, de receber alguém, de contribuir com os missionários, às vezes como se fosse um fardo, como se fosse uma obrigação. Mas o importante, irmãos, que nós precisamos saber é que o nosso Deus, ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. A igreja, a instituição divina, ela não depende dos nossos dízimos. A igreja, ela vai sobreviver independente de que eu e você sejamos dizimistas. As pessoas, elas vão ser abençoadas independente do fato de eu e você contribuirmos com as nossas ofertas. Agora, eu e você podemos deixar de ser abençoados por Deus por não estarmos participando da obra dele aqui na terra. Esse é um dos pontos assim que mais me falou, porque se eu quero ser participante, eu tenho que estar envolvido na obra. E isso, irmãos, não é só uma questão de contribuir com dízimo e oferta, mas já que estamos falando do aniversário de nossa igreja, vale também aí a mordomia do nosso tempo, a mordomia do culto, a sua mordomia de um modo geral para com Deus. Nós estarmos participando, envolvidos, levando a palavra, contribuindo, fazendo várias coisas para que o nome de Jesus seja realmente conhecido em toda a terra. Nós estamos projetando aí a conta da nossa igreja, o Pix, e acredito que também o QR Code, onde você pode simplesmente, colocar ali o seu celular e você já entra no aplicativo para poder fazer a sua participação, doando, dando suas ofertas ou contribuindo com o dízimo. Vamos orar agradecendo a Deus esse momento tão importante. Ó Deus, muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante que o Senhor nos permite participar do Teu reino por meio dos nossos dízimos e nossas ofertas. Senhor, é com gratidão que devolvemos a Ti aquilo que o Senhor tem nos concedido. O Senhor é quem nos dá a saúde, o Senhor é quem nos dá a vida, o Senhor é quem nos dá o nosso trabalho, o Senhor é quem nos dá toda a nossa provisão. E do que o Senhor nos dá, ó Deus, nós estamos Te devolvendo e Te somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade. Recebe, Senhor, os dízimos e ofertas de todos os Teus servos. E nós Te pedimos, ó Deus, que haja sabedoria no uso, ó Deus, desses dízimos e dessas ofertas, que eles sejam bem trabalhados, ó Deus, para que possam estar ali multiplicando, abençoando vidas, ó Deus. E é isso que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa oportunidade, dando continuidade aos estudos que temos feitos nos Salmos de Romagem, nós estaremos estudando o Salmo de número 123. O Salmo de número 123, ele inicia a próxima trilogia. Nós estudamos o Salmo 120, 121 e 122. Agora estudaremos o Salmo 123. E os salmos de romagem, eles são divididos como se fossem trilogias. E você tem, então, ali as características dos salmos, elas se repetem. No Salmo 120, por exemplo, ele começa da mesma forma que esse Salmo 123. O salmista declarando a sua tristeza, a questão de perseguição, ele se sentindo meio que fora do contexto em que, como cristão, ele percebe as pessoas sendo
mais, as pessoas só falando mentira, ele vem aquela sensação de insatisfação, aquela sensação que todo cristão verdadeiro sente de não pertencer. Eu não pertenço de fato a esse mundo. Eu fui resgatada para uma vida eterna, uma vida não é totalmente diferente dessa que eu tenho vivido aqui, mas ainda estou aqui, mas eu ainda estou aqui nesse momento. E aí o salmista, ele coloca ali a sua insatisfação. O Salmo de número 121, ele fala do socorro que vem de Deus, porque o salmista diz: eu elevo os olhos para os montes, de onde que me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e o monte. Aí o Salmo de número 122 é a alegria de estar na igreja, que nós tratamos por último. Agora começamos o Salmo de número 123, de novo o salmista colocando ali a sua insatisfação, as suas incertezas com relação a esse mundo. Mas o Salmo de número 123 também, ele é um salmo muito propício para o dia de hoje, porque ele é um salmo que fala de serviço, onde o salmista, ele vai estar colocando ali não aquilo que eu e você devemos estar fazendo, porque os salmos, eles não são um compêndio de coisas que nós devemos fazer, mas ele é como se tirasse uma foto ali de um momento, mostrando aquilo que o salmista faz, a forma como o salmista age, e nos mostrando dessa feita uma forma que nós deveríamos realmente viver e agir, não é, para com Deus. E esse salmo, ele tem aqui solicitude por auxílio divino, mas ele é um salmo que fala muito do serviço para Deus. Eu vou ler a primeira versão, eu vou ler o texto bíblico aqui na Bíblia Shed, e depois eu vou ler na revista e na tradução Revista e Atualizada no Brasil, e depois eu vou ler esse mesmo salmo na versão do Eugene Peterson da Bíblia A Mensagem. Então assim nos diz o Salmo 123: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então essa é a versão revista e atualizada. A versão da Bíblia A Mensagem diz o seguinte: como servos estamos vigiando e aguardando. Olho para o Senhor, ó Deus que habita no céu, olho ao Senhor por ajuda. Como servos alertas aos mandados do mestre, como a serva que atende a sua senhora, estamos vigiando e aguardando, prendendo a respiração, esperando pela sua palavra de misericórdia. Misericórdia, Deus, misericórdia. Já fomos chutados por aí bastante, chutados nos dentes por homens ricos complacentes, chutados quando caídos por irracionais arrogantes. Então a gente tem aí as duas versões e nós vamos trabalhar esse salmo dando a ênfase, continuando na ênfase do discipulado e do peregrino, que como peregrinos somos aqui na terra, e dando foco no discipulado. Então estaremos trabalhando esse salmo sob a perspectiva do serviço, porque observa como começa o salmo. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Observa que o salmista, ele entende que Deus é alguém que está acima dele. O salmista, ele não vê Deus como alguém que está no mesmo nível que ele ou abaixo dele.
Mas, se nós pararmos, irmãos, para vermos as teologias que têm sido pregadas em diversas igrejas, até mesmo em muitos púlpitos da nossa denominação, nós não nos espantaríamos com a ideia que muitas pessoas têm de que, na verdade, não é bem isso. Logo assim que a pessoa ela se converte, ela se depara e é passado para ela como que uma relação de versículos de tipo autoajuda, versículos onde ela vai ler e ela vai poder se sentir bem, ela vai ter a sua alma ali, não é, favorecida, e não versículos que possam trazer a ela incertezas ou não dá a ela a certeza daquilo que ela realmente deseja. O que eu quero dizer, quando eu citar os versículos, os irmãos vão logo entender, porque versículos, observe que o versículo não está errado. O que está errado é o uso do versículo fora do contexto bíblico. Quando nós utilizamos aquele versículo ou utilizamos a palavra de Deus para falar algo totalmente fora do contexto em que ele foi escrito. Então eles pegam versículos como: pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. O versículo que diz que tudo quanto pedires em meu nome eu vou-lo darei, não é? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, são versículos, irmãos, totalmente dentro de um contexto. Paulo, quando diz, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, são versículos dentro de um contexto e muitas das vezes eles são tirados desse contexto. As pessoas aprendem esses versículos e usam esses versículos como se fossem mantras. Eu, inclusive, tenho visto na internet algumas coisas assim, irmãos, porque as pessoas pegam, por exemplo, um salmo, e o salmo de número 123. Então, ela recita o salmo de número 123 vezes. Como se isso fosse... Eu não consigo entender outro nome do que... quase assim, irmãos, é como se fosse um amuleto da sorte. Eu estou repetindo, é quase que como uma mandinga, você fica repetindo aquilo ali como se fosse uma reza. A palavra de Deus, ela não foi feita para isso, ela não existe para isso, e por mais que você repita aquela palavra, você só vai receber, ou a coisa só vai acontecer se aquilo ali estiver nos desígnios de Deus. E por isso que muitas pessoas elas começam tropeçando na caminhada cristã, porque ao iniciar a sua jornada cristã, elas se deparam com informações, contextos fora do contexto, e a pessoa começa a confundir. E ao invés dela elevar os olhos para os céus, como o salmista está dizendo, a ti que habita nos céus eu elevo os meus olhos. Ou seja, você que é superior a mim, você que é o meu Criador, você que é o Criador dos céus, da terra, você que me criou, você que governa a minha vida, eu estou elevando os meus olhos a você. As pessoas, elas acabam entendendo que Deus seria o nosso servo e não nós servos de Deus. Então ela trata Deus ou de igual ou como um ser inferior a ela. É como se ela fosse, irmãos, ali nesses aplicativos de compra, e aí ali ela fizesse o pedido dela e logo ela fosse receber. Pegasse ali esses aplicativos lá de compra, né, que tem na web, hoje está muito em moda nós comprarmos pela internet. Então as pessoas acabam pensando que se relacionar com Deus, oração, é como entrar na internet, fazer o pedido de uma mercadoria, ter ali o tempo da chegada da mercadoria, e quando ela recebe a mercadoria, ela vai olhar, vai ver se está de acordo, se não está de acordo, se bobear, ela até devolve. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser assim.
Não é isso que ele disse. Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele disse que ele se fez servo. Mas Jesus não se fez servo porque a sua vida, a sua característica seria de servo. Jesus se fez servo para deixar o exemplo de que nossa vida aqui na terra é uma vida de serviço, onde devemos servir uns aos outros. Então nós vimos ali que na última ceia, o que Jesus faz? Jesus, ele se despe, não é? Ele coloca ali a toalha sobre o seu lombo e ele vai ali lavando os pés dos seus discípulos. E então ele diz, olha, eu sou o Senhor, mas eu me coloquei aqui como servo, eu lavei os pés de vocês, e dessa forma vocês devem tratar e vocês devem cuidar uns dos outros. Em outro momento, Jesus vai dizer, olha, aquele que quer ser o maior no reino, ele tem que ser o menor. Então, essa situação, irmãos, essa inversão que muitas das vezes nós... até mesmo crentes velhos e cascudos, caímos muitas das vezes nessas armadilhas de pensarmos que ele funcionaria como um serviçal nosso, como alguém que estivesse ali apenas para nos servir, para atender o nosso desejo, os nossos desígnios. Não é isso. Deus é Senhor. O salmista vai continuar aqui, que ele eleva os olhos e ele diz, a ti que habitas nos céus. Por que o salmista está dizendo, a ti que habitas nos céus? O salmista não está aqui, ele não é um geógrafo, ele não é um astrólogo, ele é um teólogo. E ele não está colocando aqui que Deus habita no céu como sendo uma questão de lugar físico para Deus. O que o salmista quer dizer aqui é que Deus habita no céu porque ele reconhece que Deus é um ser superior a ele. Não é o ser que o criou. Então ele olha para as extremidades do céu e ele imagina Deus ali naquele lugar. E ele diz, tu que habitas nos céus, então entendam, não é um lugar físico, ele não está se relacionando ali a um local físico para Deus estar, mas ele está querendo dizer que aquele que é superior a ele eleva os olhos. E aí ele diz, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Será que realmente, irmãos, nós temos essa relação com Deus de estarmos ali atentos? E aqui a gente tem que entender que o salmista, Israel, viveu muito contexto de escravidão no Egito, depois eles foram ao reino do norte, foi escravo da Síria, o reino do sul da Babilônia, e ali eles foram escravos. Naquela época havia aquela questão de quando você perdia a batalha, levava-se as pessoas do reino perdido como escravos. Então essa relação de escravidão era muito conhecida do salmista. E o salmista está dizendo aqui, assim como os olhos do servo, assim como os olhos do escravo estão atentos à mão do seu Senhor, porque a relação do Senhor com o escravo era uma relação onde o escravo tinha que ficar ali com total atenção àquilo que o Senhor ele sinalizaria querer. Então, se ele estava à mesa participando de uma refeição, seria o caso dele levantar o dedo para querer que o escravo servisse mais, levantar o copo sinalizando que queria mais bebida, seria nesse sentido. Mal que comparando, irmãos, mas é como quando estamos num restaurante, não é? Fazemos sinal se queremos a conta, geralmente nós fazemos um sinal assim da mãozinha, não é? Como se estivesse assinando uma caneta, escrevendo, ou você levanta o seu copo ou a lata do refrigerante,
né, sinalizando para a pessoa que está atendendo você que você quer, não é mais bebida, que você quer repetir aquela dose do que você estiver comendo. Então, o salmista ele está dizendo, olha, assim como o servo está atento às mãos do seu senhor e os olhos da serva às mãos de sua senhora, nós estamos assim, os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Então o que o salmista quer dizer é, os meus olhos estão fitos nas mãos de Deus, esperando que Ele sinalize aquilo que Ele quer que eu faça. E é dentro desse contexto que nós precisamos pensar muito. Será que de fato temos vivido uma vida de plena atenção à vontade de Deus? Será que a nossa prioridade nessa vida de fato tem sido atender aos desejos e aos desígnios de Deus para a nossa vida, para a vida de sua igreja aqui na terra? Ou será que o nosso Senhor ia ficar enfurecido, como nós muitas das vezes nos sentimos em muitos restaurantes, porque parece que somos transparentes, parece que somos fantasmas, a gente fica ali, faz sinal, sinaliza para o garçom que quer mais refrigerante, mais água, ou que quer fazer o pedido e o garçom como que ignora, muitas das vezes com os olhos fitos numa tela de televisão. Não acontece isso? E a gente pensa assim, né, como se nós fôssemos realmente invisíveis, ninguém está me vendo. Será que essa é a sensação de Deus? Porque Ele está sinalizando para a sua igreja o rumo que Ele quer que ela tome. Ele está sinalizando para mim e para você aquilo que Ele quer operar por meio de nossas vidas. E nós estamos tão distraídos com outras coisas que ignoramos a vontade de Deus. Aqui o salmista está dizendo, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, assim nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. E ele continua, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos do desprezo. O que será que o salmista está falando aqui quando ele diz, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós estamos, Senhor, como que fartos? Nós precisamos entender, irmãos, nessa vida de serviço, a nossa expectativa com relação a Deus. O que acontece quando nós elevamos os nossos olhos a Deus em fé? Nós podemos ser atendidos, podemos não ser atendidos, às vezes até mesmo com relação a serviço, muitas das vezes temos um desejo no nosso coração e pensamos que aquilo ali seria o melhor, mas não é. Quando pegamos a vida de Paulo, podemos entender bem essa situação. Porque, irmãos, a gente vê ali Paulo, ele intencionava ir para um lugar e Deus diz, Paulo, passe a Macedônia. Não é? E Paulo tem o sonho ali, mais uma vez, passe a Macedônia. E Paulo então entende que aquele era o caminho que Deus queria que ele seguisse. Quando eu estudo as cartas de Paulo, eu fico na minha mente a ansiedade, a situação assim de Paulo se ver preso e ele pensar que ele poderia estar em tantos lugares. E a gente vê que apesar da conformação e do entendimento de Paulo de que ele estava para cumprir a vontade de Deus, Paulo vai dizer, vai expressar o desejo dele de estar com aqueles irmãos. Eu gostaria de estar com vocês. Estamos estudando a carta aos Gálatas e Paulo fala, eu gostaria de estar com vocês e poder falar com vocês pessoalmente. Então era um desejo, era um entendimento da parte de Paulo que seria bom se ele estivesse livre podendo estar em vários lugares, mas muitas das vezes ele não podia estar com aqueles irmãos, ou porque estava preso, ou porque estava em outra viagem, ou porque estava até mesmo adoentado. Quando ele vai
pregar aos Gálatas, por exemplo, Paulo vai dizer que ele foi até eles por causa de uma doença. A intenção original de Paulo não era seguir ali para aquela região da Galácia, mas ele subiu para aquela região porque ele estava enfermo. Então, muitas das vezes, os planos de Paulo eram guiados pela vontade de Deus. Não que Paulo não estivesse em concordância, mas é que muitas das vezes, como homens, nós pensamos numa forma, nós achamos que aquilo ali é a melhor coisa que pode acontecer, oramos pedindo por aquilo, mas a vontade de Deus é outra. Por quê, irmãos? E isso é muito comum. E isso nos mostra realmente assim, até essa questão, irmãos, porque imagina se nós servíssemos a um Deus que pudesse ser manipulado pela nossa vontade. Imagina se servíssemos a um Deus que fosse comprometido com a nossa vontade, que estivesse aqui dentro dessa caixinha pequenininha que é a nossa vida. Irmãos, Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele sabe tudo o que vai, ele tem ciência de tudo aquilo que acontece e que nós pensamos e que nós desejamos. Ele é um Deus sobremodo poderoso. Então, nós temos que entender aqui que quando o salmista está colocando misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, o salmista está colocando para Deus, Senhor, tem misericórdia porque nós muitas das vezes não sabemos realmente nem o que te pedir, como convém, né? Nós não sabemos pedir como convém, não sabemos realmente aquilo que estamos te pedindo. E aí a gente até pode pensar assim, que o salmista está dizendo, misericórdia, Deus, misericórdia. A prece do salmista não é uma tentativa de conseguir que Deus faça o que ele não estaria disposto a fazer. Caso contrário, e sim um estender-nos para aquilo que sabemos que ele faz. Uma ânsia expressa por receber o que Deus está fazendo em e por nós em Jesus Cristo. Em obediência nós oramos, misericórdia, Senhor, ao invés de dá-nos o que queremos. Nós oramos, misericórdia, Senhor, e não recompense-nos por nossa bondade, para que nossos vizinhos reconheçam nossa superioridade. Nós oramos, misericórdia, e não castigue-nos por nossa maldade, para que nos sintamos melhor. Nós oramos, misericórdia, e não seja bom para nós, porque temos sido pessoas boas. Nós precisamos reconhecer, irmãos, o nosso estado de necessidade de misericórdia da parte de Deus. A convicção básica de um cristão é que Deus pretende o bem para nós e que Ele conseguirá a vontade dEle em nós. Ele não nos trata conforme o que merecemos, e sim de acordo com os seus planos. A palavra misericórdia, irmãos, significa que olhar para cima nos céus não espera que Deus fique nos céus. Mas quando nós olhamos para cima, para os céus e reconhecemos que Deus está acima de nós e nós clamamos por misericórdia de Deus, a nossa expectativa é que Deus desça, entre em nossa condição para realizar o vasto empreendimento de redenção, para modelar em nós sua salvação eterna. Esse é o nosso desejo, é com esse sentido que nós realmente oramos. E o salmista, ele continua, não é? Depois de pedir misericórdia a Deus, o salmista vai dizer, a nossa alma, pois estamos, né, sobre modos fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O que o salmista ele está falando com isso, irmãos? Como eu disse, o salmista ele demonstra ter experiência com relação à servidão, à escravidão. E essa também é uma experiência
que todos nós já estudamos ou ouvimos falar. Até muito pouco tempo atrás, o Brasil ele ainda era um país escravagista. E a gente sabe muito bem que esse regime, essa experiência de servidão, ela nunca foi muito feliz. Não é uma experiência realmente que dá certo. O salmista ele viveu numa cultura no qual o escravo e o servo eram institucionalizados. Não é? Nós vivemos numa época que realmente tudo isso já passou, mas nós sabemos que os mestres eles se tornam preguiçosos e passam a desprezar aqueles que os servem. A gente tem essa experiência ali no Egito, porque os judeus eles eram fortes, não é? Robustos, porque eles trabalhavam ali na lida fazendo serviço que os egípcios achavam que não convinha para eles fazer, então eles acabavam ficando raquíticos, não pegavam sol, ficavam fracos, e de repente Faraó olha e começa a ver que o povo de Israel era em maior número, eles eram mais fortes, e aquilo ali então começa a preocupar Faraó. Então a gente vê que realmente fica essa situação. O senhor fica muito acomodado e o escravo vai tomando ali força, e a gente vê também essa questão do senhor começar a olhar, não é, para o escravo como alguém realmente ali que só presta para atendê-lo, para fazer o serviço. Nós vivemos uma escravidão semelhante. Nós temos abolido a escravidão dos países ocidentais, é claro, mas nós vivemos uma experiência de servidão ainda muito opressiva entre nós, na nossa sociedade. A liberdade ela está nos lábios de todo mundo. A liberdade é anunciada e celebrada, mas não muitos sentem ou atuam como livres. Exemplo do que eu estou falando, vivemos numa nação de pessoas que reclamam o tempo inteiro de uma sociedade e uma sociedade de adidos. O que isso quer dizer? Para todo lado para o qual nós viramos, nós vamos ver pessoas reclamando que não podem gastar o dinheiro da forma como elas gostariam, porque elas têm os seus compromissos em casa, porque as contas estão muito altas, então não sobra dinheiro para ela viajar, para ela se divertir, para ela gastar com ela mesma da forma como ela gostaria. Nós vemos pessoas que se queixam o tempo todo, que não podem gastar o seu tempo da forma como elas querem. Elas gostariam de estar se divertindo, elas gostariam de estar nas baladas e elas não podem estar. Em todo lugar nós encontramos pessoas que estão reclamam porque acha que é injustiçada, reclama porque acha que é menosprezada, reclama porque acha que é discriminada. E aí a gente vê, irmãos, que estamos vivendo até numa sociedade chata, onde muitas das coisas que antigamente nós chamávamos o nosso amigo, né, determinadas brincadeiras, determinados apelidos, hoje se você fala determinada coisa é até crime. É até pecado. Pecado não, é crime, né? Você pode até ser preso, dependendo daquilo que você fale ou da forma como você chame o seu amigo. Então, nós vemos que é uma sociedade que está sob servidão, está sob escravidão. E quando eu digo que são adidos, nós vemos pessoas porque essa sociedade insatisfeita, o que ela faz? Ela vai lá e ela compensa nas drogas, ela compensa no álcool, ela compensa no sexo desenfreado. É uma forma de extravasar aquilo que ela sente. Então a gente vê aqui quando o salmista coloca: Senhor, tem misericórdia, não é? Pois estamos sobremodos fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e também do desprezo dos soberbos. Agora, irmãos, quando a gente fala de serviço, o texto do Novo Testamento que melhor comenta
Esse salmo é Romanos 12. É quando ali, se você ler Romanos 12 até o capítulo 16, do capítulo 12 até o capítulo 16, você vai ver Paulo tratando exatamente dessas questões aqui. Eu vou até ler na versão do Eugene Peterson esse versículo, o versículo 1º do capítulo 12. Na nossa Bíblia ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eugene Peterson colocou desta forma: então aqui está o que eu quero que cada um de vocês faça, Deus o ajudando. Pegue sua vida comum de cada dia, seu dormir, seu comer, ir ao trabalho e caminhar pela vida, e coloque-a diante de Deus como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. O nosso viver diário, a nossa vida, irmãos, ela tem que ser uma vida de servidão. Aí você vai falar: poxa, irmã Ana Cláudia, mas até agora você falou tão mal da servidão. Mas, irmãos, o que o salmista está querendo dizer aqui é que qualquer vida longe de Deus é uma vida de opressão. E a nossa forma de agradecer a Deus a liberdade que Ele nos concede é nos colocarmos sob a servidão de Deus. Não há lugar melhor para um cristão estar do que aos pés de Deus, servindo a Deus, atento às mãos de Deus e à ordem, aquilo que Ele quer que nós façamos. Ah, isso é só na igreja? Não, é como Paulo está dizendo aqui, é na nossa vida, não é? Que você ofereça a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você pega a sua vida, pega o seu viver diário, o seu comer, o seu beber, o seu dormir, o seu viver, e entregue-o a Deus como oferta viva. Não é? Diga: Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade plenamente. Eu quero estar, é a única forma, irmãos, de nós estarmos satisfeitos com aquilo que temos, com aquilo que somos. É o que Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque Paulo entendeu que tudo o que acontecia na sua vida era por permissão de Deus, era porque Deus estava ali usando aqueles acontecimentos para que a obra dele pudesse ser propagada. Nós não existe, nós não estamos aqui para construir fortunas, para adquirir bens. Deus até nos permite isso, mas o objetivo da nossa vida aqui é pregarmos a palavra de Deus. E se você tem usado o seu tempo de vida com muitas coisas e você não tem tido tempo de realmente servir a Deus como seu único e suficiente Salvador, você precisa repensar, porque tem alguma coisa aí fora do trilho. O povo de Deus é incentivado em toda parte sempre a trabalhar pela libertação dos outros, ajudando-os a ficarem livres de qualquer forma de servidão, seja ela religiosa, econômica, cultural ou política. O pecado emprega para mirar ou frustrar ou restringir as nossas vidas. Para encerrarmos, irmãos, o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler com todos vocês o texto que se encontra lá em João 13, versículos 12 a 17. João 13, versículos 12 a 17. Uma lição de humildade. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. E é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que Deus abençoe sua palavra lida, que você possa usufruir dessa meditação, que você aproveite o resto do seu dia para estar meditando nessa palavra. Pegue a sua Bíblia, leia o Salmo, se detenha, faça as suas observações e que o Espírito Santo possa estar completando em sua vida aquilo que eu não fui capaz nesse momento. Em nome de Jesus, amém.